Boa tarde. Hoje quero falar-vos sobre um assunto que muita gente não fala sobre ele. E eu quero falar sobre ele. É uma curiosidade que algumas pessoas têm e vou esclarecer isso. Apesar que, se fizer uma leitura, facilmente chega a esse entendimento. Pergunta é: com quem casou Abraão? Abraão, todos nós sabemos que é o pai da fé. É de onde descendeu as maiores religiões. Por exemplo, o cristianismo, evangélico, o catolicismo, os muçulmanos, todos vieram da raiz Abraão. E a curiosidade que fica é: com quem era casado Abraão? Abraão, segundo o texto bíblico, ele era casado com uma mulher que se chamava Sarai. Depois Deus veio ao encontro dela e trocou o seu nome de Sarai para Sara. E o nome Sara significa princesa. O nome de Abraão era Abrão, e Deus também trocou-lhe o nome de Abraão para Abraão. Abrão significa pai exaltado, Abraão significa pai de uma grande multidão. Porém, Sara era estéril, demorou a ter filho. Quando foi ter filho, tinha mais de 90 anos de idade, Deus teve que fazer um milagre e coisa e tal. Mas o assunto que nos traz aqui hoje é: com quem Abraão era casado? Com Sara, todos nós sabemos. E qual o tipo de familiaridade de Sara para com Abraão? A história diz que Abraão, seu pai, Tera, tinha outros filhos sem ser Abraão. Naquela altura era normal o homem ter mais de uma mulher. Naquela altura, ter mais de uma mulher, a pessoa não era considerado como um adúltero ou um bígamo, mas era considerado como uma pessoa boa. Porque as mulheres naquela altura dependiam dos homens para sobreviver. Elas não eram como é hoje, independente, corre atrás do seu sustento, tem o seu salário e coisa e tal. Naquela altura não, a mulher era totalmente dependente dos pais ou de um marido que a sustentasse. Então, quando o homem tinha 2, 3, 4, 5 mulheres, ele era considerado um homem bom, que ele sustentava 2, 3, 4, 5 mulheres. Era mais olhado para o lado do sustento e não por outro lado. O pai de Abraão, segundo os historiadores, era um grande fazendeiro. Um fazendeiro muito rico. Com isso, ele tinha outras mulheres. Ele não tinha uma só mulher. Ele tinha mais de uma mulher. E com uma destas mulheres que ele tinha, nasceu Abraão. E com uma outra mulher que ele tinha, nasceu Sara. No Oriente, ainda hoje funciona assim. Como o homem é que fornece a matéria de onde vai nascer a criança, que é o espermatozoide, então no Oriente, o homem, o pai, é que tem autoridade e poder sobre a criança, sobre o filho. Porque eles dizem que se não houvesse o espermatozoide, não haveria criança. E como o espermatozoide sai do pai, então o legítimo dono, vamos assim dizer, entre aspas, da criança é o pai e não a mãe, como no Ocidente. Numa escolha para uma criança ficar com o pai ou com a mãe, acaba sempre ficando no Ocidente com a mãe. No Oriente, nem tem essa guerra. Se houver uma separação do casal, os filhos automaticamente ficam com o pai. Que o pai é que é o responsável legal, tem o direito legal sobre os filhos. Porque, segundo o entendimento deles, o espermatozoide que formou a criança veio do pai. Então, o pai é o responsável e é o legítimo
merecedor de ficar com o filho. Ou seja, o espermatozoide que gerou Abraão, o espermatozoide que gerou Sara, veio do mesmo homem, o homem por nome de Tera, que era o pai de Abraão e o pai de Sara. Ou seja, Abraão e Sara, eles eram irmãos legítimos. Eles eram irmãos. Os nossos pais da fé, Abraão e Sara, e pai da fé dos católicos, pai da fé dos muçulmanos, eles eram irmãos. Eles eram irmãos. Sara e Abraão, aliás, os muçulmanos não, porque os muçulmanos vieram de uma escrava, de uma empregada que Abraão tinha por nome de Agar. Mas o pai na fé dos cristãos evangélicos e o pai na fé dos cristãos católicos é Abraão, que era casado com a sua própria irmã. E era irmã legítima, porque era filha do mesmo pai. Se Abraão fosse filho de uma mulher, e o pai de Sara não fosse o mesmo pai de Abraão, poderia dizer que eles eram meio-irmãos. Mas como o pai, tanto de Abraão como de Sara, era o mesmo, então eles eram irmãos legítimos. Isso é uma curiosidade para nós sabermos. Ainda naquela altura de Abraão, ainda não era imoral, não era esquisito, não era estranho, não era problema, não era uma questão estranha, irmão casar com o próprio irmão. Fique com Deus e até uma próxima.